Olá, boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 6? Dia 6, né? Hoje, dia 6 de maio de 2020, e nós estamos aqui uma vez mais para transmitir uma palavra nesta noite. Agradecemos a Deus por esta oportunidade, por todos vocês que estão aí nos acompanhando já, né? Já estão entrando, estão assistindo, vai fazendo aí a sua sala, vai preparando aí a sua sala de vídeo, né? E tenho certeza que Deus vai falar conosco nesta noite uma vez mais. O Senhor tem cuidado de nós. E hoje eu quero estar compartilhando com vocês alguma coisa no comando, né? Físico e espiritual, autoridade física e espiritual. Enquanto você vai aí preparando o seu copo com água, no final teremos a oração. Também você pode preparar aí uma peça de roupa, uma fotografia, alguma coisa que possa representar alguém da sua família, uma carteira de trabalho. Ou se você não tem nada para representar, você vai representar com a sua própria pessoa, através da sua oração, pedindo a Deus que possa alcançar esse ente querido da sua família, esse amigo, essa pessoa próxima ou essa pessoa distante. Nós estaremos lendo hoje no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Se você tem uma Bíblia aí, já prepara para estar lendo. Diana, aqui tem uma Bíblia. Você está no celular? Está acompanhando pelo celular, né? Ótimo. Isso. Lembrando vocês que a nossa Santa Ceia é sempre no segundo domingo do mês, o qual vai ocorrer no próximo domingo. No mês anterior, da mesma forma, a igreja já estava na condição de restrição de movimentação de pessoas. Então nós estivemos lá na terceira igreja, que nós trabalhamos aqui as duas igrejas, né? Pastor Jorge e Pastor Maria Regina, nós administramos aqui a segunda igreja em José Bonifácio e a terceira igreja também. E esse mês vamos fazer da mesma maneira. Então, vocês aí da terceira igreja, do bairro da Saudade, na Avenida da Saudade, nós estaremos aí ministrando a Santa Ceia das 8h30 da manhã até as 9h30 da manhã. Então, qualquer horário que você chegar dentro desse espaço de tempo, a gente vai estar orando por vocês e vai estar ministrando a Santa Ceia e abençoando vocês. É importante que nós estejamos firmados na fé, no compromisso. Participar da Santa Ceia é um ato de obediência, né? Um critério espiritual para aqueles que levam a sério. Então a Santa Ceia, o próprio Jesus diz que se nós não comermos do pão e bebermos do cálice que representa o corpo e sangue de Cristo, nós não temos parte com Ele. E nós de fato queremos ter parte com o Senhor, né? E aqui na segunda igreja nós vamos estar a partir das 14 horas. Então das 14 até as 17 horas, né? Então vai ser 5 horas aí, a igreja aberta aqui. Depois às 7 horas da noite nós vamos fazer a live. Mais 5 horas estaremos aqui de pé ministrando a Santa Ceia para todos vocês que vão estar vindo no decorrer desse horário, das 14 às 19 horas, viu? Você que vai vir sozinho, a gente vai estar ministrando para você. Você que vai vir em família, vai estar ministrando para a família, tá? Individualmente, conforme vocês forem chegando, nós estaremos aqui ministrando a Santa Ceia para cada um de vocês. Lembrando, meus queridos, que é um ótimo momento, né, para estarmos recordando que na Santa Ceia nós sempre ajuntamos aqueles mantimentos, né, da mesa do amor para atender pessoas com necessidade. Esse final de semana anterior, 2 mercados aqui nos permitiu fazer uma coleta e conseguimos aí 17 cestas, né? Foi maravilhoso, ajudamos aí bastante, 17 famílias nesse final de semana. E domingo você pode vir tomar a Santa Ceia, e se você tiver condição de trazer alguma coisa para estar ofertando na casa do Senhor, com mantimentos, né, para estar aí alcançando aqueles que têm necessidade, vai ser um bom momento.
Não se esquecendo, né, que domingo também é aquele compromisso que você tem com você mesmo, com Deus, da sua obediência, para que a nossa obra possa dar continuidade, né? A palavra diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que a minha casa tenha mantimento. E nós trabalhamos nesse quesito, e você pode nesse domingo então estar consagrando o seu dízimo aqui na hora, vai estar o gasofilácio aqui, você vem, toma sua santa ceia, deixa a sua oferta, o seu dízimo, e nós estaremos abençoando o seu mês, né? E a sua família, e vamos dar sequência na vida, e Deus está conosco. Amém, queridos? Só um recadinho para vocês, viu? Capítulo 8 de Mateus, nós vamos ler aqui esta passagem que fala a respeito do servo de um centurião. Eu tenho pregado algumas vezes, né, ou algumas dezenas de vezes no decorrer do ministério, esta passagem bíblica. E cada vez que nós pregamos esta passagem bíblica, de alguma maneira Deus fala conosco. E eu sei que hoje Deus quer falar comigo, Deus quer falar contigo, uma vez mais. A partir do versículo 5, nós vamos ler até o 13. Quero que você preste atenção nessa leitura, porque é muito importante prestar atenção na leitura, para que nós possamos então depois interpretar esse texto aqui, para obtermos o máximo de informação, para que assim nós possamos então compreender melhor. Versículo 5 diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, cidade de Cafarnaum, né? Chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Veja bem que o centurião, o posto do centurião equivale, né, ao posto de um capitão, responsável por um esquadrão de comando, né? Então esse centurião, ele, sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, ele vai de encontro com Jesus, porque ele tem um dos seus servos, né, pessoa que trabalhava com ele e para ele disse: olha, o meu servo está em casa, ele jaz em casa, paralítico. Estava situação física dele, né, de saúde, o paralisou. E além do mais, violentamente atormentado. Ou seja, havia nesse rapaz que, além de paralítico, né, ele estava ali possuído por espírito. Esses dias atrás aqui, eu preguei a respeito, eu citei, aliás, né, quando eu estava na missão internacional, estava numa cidade, alguns que viram e ouviram a live vai se lembrar, a cidade de Lambaré, ela faz parte da Grande Assunção, capital do Paraguai, né? Ali também tinha uma moça que estava paralítica, me lembrei dela, né? E violentamente atormentada. E aquela moça, ela foi curada pela nossa oração, né? Primeiro ela foi liberta, né, daquela opressão, daquela legião. Havia 5 demônios possuindo aquela moça, e ela foi liberta dos demônios, e na sequência houve a cura milagrosa. E Jesus está dizendo a mesma coisa aqui, né? Jesus diz que, o centurião fala para Jesus: o meu servo está paralítico e violentamente atormentado. Ou seja, ele não estava apenas atormentado, né? Mas ele agredia ou se autoagredia por causa daquele espírito que estava nele. Versículo 7, Jesus, ele diz, né? Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Quando Jesus diz para o centurião: eu irei e lhe darei saúde, o centurião replicou e respondeu a Jesus e disse: Senhor, eu não sou digno
de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. E o centurião, ele continua dizendo para Jesus: pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. Eu quero parar um pouquinho aqui, porque quando o centurião ouve de Jesus: eu irei e darei saúde a ele, o centurião, ele faz uma colocação aqui no nível hierárquico. O centurião diz: Senhor, eu também sou homem sob autoridade. Quando o centurião está falando isso para Jesus, o centurião, ele está dizendo para Jesus que acima do posto dele, que equivale a um capitão, havia autoridades numa hierarquia maior, superiores a ele, e todo o poder que ele tinha no posto que ele estava não partia dele, mas vinha de cima. Ou seja, quando ele dava uma ordem, era a própria instituição que garantia aquela ordem que ele dava. Por isso ele disse: eu também sou homem sob autoridade, e eu tenho soldado às minhas ordens. Eu digo: esse vai, ele vai, e falo para o outro: vem, ele vem, eu falo para o meu servo: faz isso, e ele faz. Na verdade, esse comando físico, através desta posição desse capitão, desse centurião, era algo normal que se acontecesse no seu exército, aonde ele desenvolvia o papel de centurião ou de capitão. E para ele isso era normal. Por quê? Porque a patente dele dava a ele autoridade sobre aqueles que ele comandava. Mas quando ele diz para Jesus: eu também sou homem sob autoridade, ele está reconhecendo em Jesus uma autoridade também, que Jesus está sob, quando diz sob, está abaixo de uma autoridade maior, e ele reconhece que Jesus tem uma autoridade maior do que ele, que o capacita ou dá a ele, a condição de realizar, só que numa outra esfera, não na esfera física. O centurião tinha o poder na esfera física, e ele reconhece agora que Jesus tem um poder numa esfera superior, numa esfera espiritual. Tanto é que ele disse: o senhor não precisa ir lá, o senhor pode dar uma palavra. Não é isso que ele está dizendo? O senhor pode dar uma palavra e o meu servo ficará curado, ficará são. E o versículo 10, Jesus se surpreende, fala que Jesus se maravilhou. Ficar maravilhado significa, ele ficou surpreendido com aquela palavra, tão bem colocada, daquele homem que assimilou os dois poderes, o poder que ele tinha físico sobre o seu exército e o poder que Jesus tinha sobre o espiritual. E Jesus então disse, e maravilhando-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam. Jesus, nesse momento que ouviu esta palavra daquele homem, ele comentou com aqueles que estavam à sua volta, aqueles que o seguiam, dizendo: em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Aquele centurião, obviamente, esse tempo aqui, Roma dominava sobre Israel, os romanos dominavam sobre os israelitas, e esse centurião era um centurião romano. Mas Jesus,
ele fala aqui que nem mesmo os filhos que estão em Israel expressou ou manifestou tanta fé através da palavra e de compreender esse processo do reino de Deus. Aí Jesus ele continua dizendo, ele diz assim, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas, exteriores, e ali haverá prantos e ranger de dentes. E disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. Veja bem que Jesus aqui ele entra numa esfera espiritual mais aprofundada. Obviamente que aqui, quando Jesus diz assim, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó já fazia talvez mais de 1 milênio na época, agora já vai para quase 4.000 anos, que eles existiram. E já havia morrido quando Jesus, obviamente, muitos séculos depois, tem essa passagem aqui. Mas Jesus diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão. Como é que se assenta com mortos? Abraão, Isaque e Jacó. Veja bem que a esfera que Jesus está dizendo é a esfera espiritual, a mesma que aquele centurião reconheceu em Cristo. Eu também sou homem sob autoridade. Então, na verdade, o centurião estava dizendo, olha, o Senhor vai dar uma ordem no mundo espiritual, e a maneira que o Senhor der a ordem, eu tenho certeza que assim vai acontecer. E quando Jesus reconhece isso, Jesus se admira, e diz para ele, vai, e seja feita conforme o que você falou, conforme creste. Queridos, esta passagem é uma passagem que nós não devemos apenas ler, a título de conhecimento apenas daquilo que está escrito, ou panoramicamente, aquela visão, sobre o texto que conta uma história bonita, de que Cristo foi abordado pelo centurião, deu uma palavra e houve ali um milagre. Não, nós precisamos trabalhar esta passagem mais profundamente, porque ela fala a respeito de autoridade, O centurião, no mundo físico, ele tinha autoridade sobre o seu exército, sobre a sua casa. Nós também temos a nossa autoridade hoje, Pai de família, mãe de família tem autoridade sobre a casa, um patrão tem autoridade sobre a sua empresa e sobre os seus funcionários, Isso é autoridade física, aquilo que compõe o que? Organização e tarefas individualizada para que cada um possa desenvolver, fazendo de um todo, uma sequência dentro de um plano específico, de organização governamental e de técnicas ali, para que as coisas venham a acontecer conforme aquilo que está projetado. O mundo espiritual, ele tem mais ou menos essa direção. Obviamente que aí nós já não falamos mais ao que é físico, mas nós falamos ao que é espiritual. O espiritual ele não é físico, ele é sobrenatural, ele está acima daquilo que é natural. Nós vemos o natural, sobrenatural nós não vemos. Nós damos uma ordem no físico e a gente vê a realização daquilo que se acontece através da obediência do seu interlocutor, que obedece a sua ordem. O mundo espiritual, ele é feito de fé. O mundo espiritual, eu preciso acreditar naquele que me credencia. Esse é o próprio Deus
que me dá autoridade para que eu fale numa esfera, né, fora da visão. É por fé, é por posicionamento, é por autoridade. Aqui então Jesus, ele dá a ordem aqui, e quando o centurião chega em casa, o servo dele está curado. Nós precisamos acreditar também dessa maneira, né? Obviamente que quando o centurião reconhece, dizendo assim: eu não sou digno de que entras embaixo do meu teto, ele sabia que o posto espiritual de Jesus, equiparado com o dele de capitão ou de centurião, que corresponde ao mesmo, o de Jesus era muito maior, né? Porque a própria Bíblia, né, chama Cristo de general. Existe cântico, né? O nosso general é Cristo. Quem é o general? General é aquele que tem o posto maior numa hierarquia. Então ele reconhece Jesus como general. E nós, como servos e filhos de Deus, que buscamos a capacitação para desenvolver o ministério aqui na terra, nós precisamos nos credenciar a esse exército espiritual. Obviamente, falando do centurião, houve, né, da parte dele o ingresso na força que ele servia, e ele, desde os primeiros passos, quando ele se ingressa aí nesse grande exército, ele vai graduando a sua patente até chegar ao posto de capitão, para ter ali aquela autoridade. O mundo espiritual não é diferente, né? O mundo espiritual também, nós chegamos para Cristo completamente alheio do que é a fé, daquilo que acontece na esfera espiritual. Nós chegamos muitas vezes sem saber o que vai acontecer. Nós tomamos uma decisão por aceitar Cristo, ou seja, é como se nós tivéssemos feito a inscrição para entrarmos agora para servir num comando ou numa força, e a partir dali então, nós como é que se dá o nome daqueles que chegam no exército no início? Tem um nome, né? Me fugiu agora, né? Mas daqueles que chega, e a partir dali então, ele começa a estudar, começa a ocupar os seus postos, né? E com o tempo ele vai graduando, ele vai chegando a um posicionamento, a uma autoridade, a patamares mais altos. Assim também é na questão espiritual. Tem pessoas que são chamadas por Deus, tanto é que existe, né, lá em Efésios, os 5 ministérios. E nós precisamos entender que esse comando espiritual, essa autoridade, ela não vem de um poder físico, porque nós já estamos falando espiritual, ela vem de Deus. E da mesma maneira então que o general, ou melhor, que o capitão ou centurião, ele dava uma ordem olhando no rosto do soldado, que era físico igual ele: olha, você vai fazer isso, ele ia e fazia. O mundo espiritual é assim para você que é um soldado de Cristo, ou tem uma patente no mundo espiritual. Você vai dar o quê? Você vai dar uma ordem no mundo espiritual, e o mundo espiritual, ela precisa obedecer essa ordem, ela tem que obedecer ao seu comando. Você vai dizer e vai acontecer, mas para isso você precisa estar credenciado por Cristo, né? Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se submeter ao Evangelho, né? Reconhecer os seus pecados, pedir perdão, entregar a sua vida para Ele. Então aí você está credenciado ao exército espiritual, e a partir daí, né, com o tempo, com o ensinamento, você vai graduando e você vai chegando a patamares mais altos. Eu falei para você no início que eu comparei aqui aquilo que o centurião disse: olha, o meu servo está em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus foi lá, né? Ou melhor, Jesus mandou a palavra, e aconteceu o quê? A cura e a libertação. E eu comentei com vocês uma passagem daquela moça paraguaia lá, que estava paralítica e endemoniada, né? Violentamente endemoniada. E através da minha palavra ocorreu o quê? Que houve uma ordem no mundo espiritual,
aqueles demônios, havia 5 demônios que estavam no corpo dela, deixou o corpo dela, pela ordem que eu dei, porque você expulsa um demônio, olha, só se expulsa demônio em nome de Jesus, tá? Então, não se expulsa demônio em nome de uma pessoa física, em nome de uma denominação, né? Em nome de alguém que já morreu, que foi aclamado como santo. Não, se expulsa demônio em nome de Jesus. Essa é a maior autoridade. Então, quando foi expulso aqueles demônios em nome de Jesus, aqueles demônios saíram. E quando foi ministrada a oração da cura, aconteceu o quê? O restabelecimento da saúde. Então aquela que era endemoniada agora está sem demônio, aquela que era paralítica agora recebe a restauração física. Isso está no quê? Na autoridade espiritual, naquilo que o próprio centurião está reconhecendo de Jesus. Jesus disse: eu vou lá curar. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entre embaixo do meu teto, mas diz uma palavra e o meu servo será curado, porque eu também sou homem sob autoridade, eu tenho soldados, e eu digo para esse vai e ele vai, e eu falo para aquele vem e ele vem, eu falo para o meu servo faz isso e ele faz, ou seja, eu mando, Jesus, e eles me obedecem, e eu sei que o Senhor vai mandar, e a esfera espiritual vai reagir, né? E vai acontecer exatamente como o Senhor fizer. Queridos, isso é maravilhoso. Então, nós temos que ler e interpretar esta palavra e trazer para nós. Por que Deus está nos dando esta palavra nesta noite? Vocês que estão aí do outro lado vendo, nos acompanhando, e muitos de vocês que verão esta mensagem depois e no futuro, Deus está falando contigo para que você possa se credenciar no exército espiritual, para que sob o teu comando haja poder para que se desenvolva a obra de Cristo. O próprio Jesus, ele diz aqui no Evangelho de Mateus, ele levanta os olhos e ele olha as pessoas e ele tem compaixão das pessoas, porque ele diz: são como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha que não tem pastor, ela está desamparada, né? É preciso de um pastor para cuidar de uma ovelha, para protegê-la do mal, contra, os ataques de cães, de lobos. Precisa de um pastor para levar as melhores pastagens, para levar a água, para beber, para dar o abrigo à noite. No mundo espiritual, Jesus, ele olha para a multidão. Agora ele está olhando para pessoas, e ele se compadece das pessoas, dizendo, são como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, aquelas pessoas tinham uma mente completamente vazia desse sentido espiritual, e elas viviam alheia a esta situação que os leva a sofrer. Ou seja, existe pessoa que sofre, mas não sabe porque está sofrendo, tem uma vida ruim, mas não sabe porque tem aquela vida ruim, Tudo que ele faz não dá certo, tudo que ele investe dá errado na família, no casamento, com os filhos, no trabalho, Por quê? Porque ele não tem orientação espiritual, não tem alguém que ora, que intercede, que o ensine o caminho e a verdade. E Jesus, olhando para aquela multidão, ele diz assim: olha, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: olha, existe muita gente para que possa ser ensinadas e instruídas, mas são poucos aqueles que se predispõem a fazer. E Jesus, ele acrescenta: orai, ou seja, peça para o Senhor da seara, ou seja, para o Deus que criou todos, para que envie mais obreiros. Obreiros é aquele que faz a obra, Obreiros, faz a obra. Deus está chamando nesta noite muitos obreiros, Você precisa se levantar do seu lugar, da sua zona de conforto,
e começar a praticar a palavra e exercer a autoridade espiritual, dar ordem no mundo espiritual, dizer para demônio: saia da vida desta pessoa, e ele vai sair, né? Todo espírito de opressão e perturbação saia da mente desta pessoa. Enfermidade, deixa esse corpo agora. Veja bem que são ordens emitidas por palavras, mas tem um poder sobrenatural sobre o invisível, e isso acontece porque tem acontecido no nosso ministério. Então, estas palavras, que esse curto relato aqui do servo do centurião, que reconhece a autoridade de Jesus, comparando com a sua autoridade física, Deus está falando com você nesta noite. Deus está falando comigo nesta noite, que nós temos sim a condição, não somente a condição, mas o dever de nos revestirmos, né, desse poder e dessa autoridade, e nos alistarmos no exército de Cristo. O centurião, ele se alistou no exército físico, né, dos romanos, e o Senhor nos chama para nós nos alistarmos, ou nos inscrevermos, né, no exército de Cristo, para sermos treinados, para que possamos fazer a obra de Deus. Que Deus possa estar abençoando cada um de nós nesta noite. É que essa reflexão aí de meia hora, 35 minutos, possa trazer assim um contentamento para as nossas vidas, e que nós possamos realmente entender o nosso chamado, né? E alcançar degraus mais elevados por servir a Deus. Deus, ele vai graduando aqueles que vai se achegando, né? Deus vai abençoando, Deus vai fazendo com que a pessoa cresça, né? A pessoa começa a buscar dons espirituais. Quando nós chegamos na igreja, a primeira coisa que nós temos desejo no coração, né, é de: nossa, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Jesus, ele fala isso aí lá em Atos 8, não se ausentei de Jerusalém até que do alto seja revestido do poder, descerá sobre vós o Espírito Santo, sereis as minhas testemunhas. Veja bem que há uma graduação. É tão maravilhoso, irmãos, você servir a Deus, na obra de Deus, e ver acontecer milagres, prodígios e maravilhas, né? Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de vocês, na vida das pessoas que estão aqui nesta noite nos assistindo, né? Deus tem um propósito na vida desta igreja, na vida desta cidade. Aliás, o Senhor não deixa ninguém para trás, viu? Deus tem o propósito. Somos nós que muitas vezes, né, deixamos passar, retardamos, né? Tropeçamos, caímos, nos distanciamos, depois voltamos. Não, tome uma posição hoje, entregue os seus caminhos ao Senhor e confia nele, entregue sua vida para Cristo. Se você precisa se reconciliar, peça perdão, se reconcilia, e Deus seja na tua vida para te abençoar e para te dar autoridade, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, quinta-feira, às 18 horas, estaremos aqui novamente com o momento da prece. O momento da prece tem sido uma bênção, viu? Pega esta mensagem agora e compartilhe com alguém, dê de presente essa mensagem para alguém. Eu tenho certeza que você vai fazer assim uma boa obra. E se você quiser ouvir outras mensagens, entra lá no YouTube, se cadastre lá, Pastor Antoninho Zorzi, lá tem dezenas de mensagens, todas numeradas, viu? Se cadastre lá e possa usufruir de todo o bem que Deus tem nos dado. Tudo que está gravado ali é para que vocês possam usufruir e que possa nos fortalecer, em nome de Jesus. Deus abençoe, obrigado pela companhia e até amanhã, em nome de Jesus. Obrigado.